Vamos lá então, como identificar questões fáceis e difíceis na prova de linguagens. A gente começa com linguagens, que é a minha área, né? Linguagens eu sou formado para dar aula, tenho doutorado para dar aula, já trabalho com isso há muito tempo, então a gente consegue aprofundar bastante essa noção. O que eu tenho que te dizer de cara, né? Porque isso aqui é uma aula de dicas que eu vou te dar. Acho que a primeira dica que eu tenho que te dar para identificar fáceis e difíceis é a língua estrangeira, tá? Eu já falei sobre isso nas aulas de estratégias que eu dou. Atenção, você que está assistindo esse mini módulo, faz inglês e pulou as aulas de espanhol, ou faz espanhol e pulou as de inglês. Tem que assistir todas, tá? As dicas que estão para inglês servem para espanhol e as que estão para espanhol servem para inglês. E você tem que ser bem sincero comigo, não me mente, porque se você está fazendo cursinho, online ou presencial, você está negligenciando as aulas de língua estrangeira. Eu sei que você está. Então, pelo menos as da chave mestra, tu assiste. Porque elas são dicas para tu conseguir entender. E tu tem que saber que no Enem, língua estrangeira geralmente está entre as mais fáceis. Geralmente. Laura, é sempre fácil uma questão de língua estrangeira? Não. Às vezes tem uma mais complicadinha e as outras 4 são mais tranquilas. Uma tá lá. Mas essa uma difícil nunca vai ser, tipo, a mais difícil da prova. Ela nunca vai estar entre as 5 mais difíceis da prova. Ela vai ser no máximo de média para difícil. Vamos dizer que se você colocasse as 45 questões de linguagens numa ordem crescente de dificuldade, da mais fácil para mais difícil, você nunca ia ter uma de língua estrangeira entre as 10 mais difíceis. Talvez entre as 15, mas não entre as 10. E seria uma. Todas as outras estão abaixo das 20 mais fáceis por aí. Então, se o Enem prioriza coerência do desempenho, língua estrangeira você tem que matar. Você que está negligenciando língua estrangeira é coisa pra gente gabaritar no Enem, ou na pior das hipóteses, fazer 4. Se você fizer 3 em língua estrangeira, já começou a complicar. Então quem não dá bola pra língua estrangeira, tem que dar. Porque o pessoal tá indo muito bem nisso. Tem que valorizar a língua estrangeira. Ah, mas isso aí é fácil e tal. É fácil, mas não adianta você fazer 3, cara. Vai prejudicar a coerência do teu desempenho. Então, traça uma estratégia para em algum momento da prova tu fazer as 5 de língua estrangeira como se fosse um bloco único, sabe? Porque ela é uma prova única, ela não tá misturada com as outras. Faz as 5 e garante, de preferência, no máximo até a metade da tarde. Não deixa pro final. Ah, eu deixo língua estrangeira pro final e tal. Cara, você vai fazer cansado, correndo, e vai errar a questão idiota porque tava cansado. Tem que valorizar. Eu garanto que um aluno que fizer 35 acertos em linguagens, gabaritando língua estrangeira, vai ter uma pontuação melhor do que um cara que fizer 38 e não gabaritou língua estrangeira. Pode, eu aposto com você agora. Língua estrangeira tem que valorizar. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Quando você pega uma questão do Enem, de linguagens, não vai distribuir se ela é fácil ou difícil pelo texto. Não é o texto que define. Ah, essa questão é um poema. Dane-se. É o enunciado que define. A gente já falou aqui na chave mestra, em qualquer aula que você tenha comigo, de como no Enem o enunciado é mais importante que o texto. Para identificar fáceis e difíceis também. Qual é a pergunta que está sendo feita no enunciado? É a partir da pergunta que está sendo feita no enunciado que você consegue definir se ela provavelmente é mais fácil ou mais difícil. E aí eu vou te dar uma dica que sempre funciona. Quanto maior for o enunciado, maior, mais linhas, geralmente mais fácil ela é. E quanto menor for o enunciado, geralmente mais difícil ela é. Lauro, por que você tá zoando com a minha cara? Porque quando mais longo for o enunciado, mais informações tem ali para te ajudar a responder. Lembra que o enunciado te ajuda. E quanto menor for esse enunciado, mais você vai ter que se virar. É só tu pegar, por exemplo, vamos fazer uma comparação para todo o Enem agora. Ciências da natureza é considerada a área mais difícil por praticamente todos os alunos, né? Alguns têm mais problema com matemática, mas em termos de conteúdo, ciências da natureza é mais difícil. E como é que são os enunciados da prova de ciências da natureza? Tudo curtinho. É uma linha, no máximo 2. Então, em linguagens, o tamanho do enunciado te ajuda muito. Laura, o que você acha de eu começar a prova, então, catando as que tem bastante informação no enunciado? Acho top. Acho uma estratégia melhor do que uma que inventaram por aí, de na prova de linguagens começar pelas imagens. Quem é que deu essa dica furada? Isso aí é coisa de gente que não tem dica pra dar e inventou, porque não faz sentido. Não tem correlação entre ter imagem ser mais fácil e não ter imagem mais difícil. Nenhuma, é só pegar as provas anteriores e analisar. Agora do enunciado tem.
Essa dica te ajuda muito. Foca no enunciado. Quanto maior ele for, mais chance da questão ser fácil. Menor, mais chance dela ser difícil. Lauro, se eu bater o olho numa questão de enunciado curto e achar que ela é tranquila, resolve. Se eu bater o olho numa longa, li, não rolou, pula. Não fica com medo de pular e resolver na hora. Na hora da prova é tudo muito dinâmico, muito rápido. Então você tem que tomar uma decisão rápida. Uma outra dica para dar para linguagens é poema. Poema, em 99% dos casos, tá entre as difíceis. 99,9%. Ah, então eu bati o olho no texto, vi que é um poema, eu pulo. Não. Aí você não tá prestando atenção no início da aula. Não é no texto que você vai bater o olho, é no enunciado. A questão tem um poema, mas ela tá cobrando realmente o poema? A pergunta é de interpretação do poema, porque às vezes ela tem um poema, mas tá cobrando o contexto literário, que é só você ter estudado literatura para resolver. Às vezes ela tem um poema e tá cobrando algo do gênero textual, que é poema. Às vezes ela tem um poema e tá cobrando uma figura de linguagem ou a função da linguagem que predomina. Daí não é uma questão de poema. Questão de interpretação de poema tem que solicitar a interpretação do poema. Então, se a questão realmente pede uma interpretação do poema, o sentimento do autor naquele poema, o que o eu lírico pensa a partir daquilo, beleza. Aí é uma questão provavelmente difícil. Então tem gente que encuca também, né? Ah, eu tô muito mal em interpretação de poema, amor. Na prova do Enem vai ter uns 7, 8 poemas, tá? Das 45 questões, 7 ou 8 textos vão ser poemas. Mas não são 7 ou 8 questões de poemas. 7 ou 8 textos da prova são poemas. Questão de interpretação de poemas mesmo é 3 ou 4. Às vezes é 2. Se tiver 3 questões de interpretação de poema na prova e você errar as 3, você provavelmente está tendo uma pontuação coerente. Se você fizer 42 acertos na prova de linguagens e errar as 3 de poema, tá tudo show. Você vai ver lá nas tabelas de TRI que tem cara que faz 42 e pontua mais que quem fez 43. Por quê? Porque fez 42 errando as de poema, não dando tanta ênfase para o poema. Então, estude interpretação de poema, saiba sim, mas saiba classificar na hora da prova. Então eu te dei pelo menos 3 dicas ao longo dessa aula aqui do nosso mini módulo. Para linguagens, vamos retomar. Língua estrangeira sempre fáceis, no máximo médias. Média para difícil, uma se tiver, tem que fortalecer. Enunciado, quanto maior o enunciado tende a ser mais fácil, menor o enunciado tende a ser mais difícil, e poema vai ser difícil, se for interpretação de poema mesmo. Então vai fazendo tudo isso na hora da prova, e para linguagens é essa estratégia que tu vai seguir. 3 dicas que dá tempo de seguir na hora da prova e que tu consegue transformar no melhor desempenho. Na próxima aula a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com ciências humanas.